Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Fernando Vidal, que está fazendo o doutorado, finalizando, né, em filosofia na USP, sobre o Sartre. Fernando, obrigado aí pela sua presença aqui no canal e vamos fazer essa conversa aí para você falar um pouco do que você tem pesquisado, para onde está encaminhando aí o seu texto, né? E aí a gente vai batendo um papo aí. Boa tarde, e já vou passar para você a palavra, aí você mesmo pode, se quiser se apresentar um pouco melhor, né, do que essa breve introdução aí que eu fiz, fique à vontade também, a gente vai conversando. Certo, boa tarde, Caio. Obrigado pelo convite. Eu estava aqui antes de começar, a gente estava conversando, eu e o Caio. Essa conversa ela foi protelada algumas vezes no ano passado, e que bom que hoje a gente conseguiu se encontrar. Bom, meu nome é Fernando Vidal, como o Caio disse, eu faço doutorado no Departamento de Filosofia da USP, sobre Sartre, e também sou professor de filosofia. Bom, acho que a ideia, até onde eu entendi, e é o que eu mais ou menos me preparei para a gente conversar, é apresentar um pouquinho o caminho da minha pesquisa de doutorado, falar por onde eu tenho caminhado nessa trajetória de estudo, né, sobre o Sartre, e, sei, talvez apresentar alguns materiais. Foi isso alguns materiais que eu acho que são curiosos e interessantes dessa pesquisa que eu estou tentando terminar de escrever e tal. Bom, como o Caio disse, eu estou fazendo doutorado sobre Sartre. Sartre é um universo, não é? Uma coisa gigantesca. O assunto, ou o fio da minha pesquisa, é a ideia de engajamento, né? Se fosse pensar um tema ou um título, digamos assim, da pesquisa, um título geral para a pesquisa, seria esse: Sartre e a questão do engajamento. Bom, dentro desse enorme universo que é a obra e a trajetória intelectual do Sartre, a questão do engajamento ela é uma questão que aparece um pouco por todos os cantos, sobretudo a partir do período da Segunda Guerra, do pós-guerra, né, principalmente a partir de um texto que é uma espécie de manifesto do engajamento, que é a apresentação da revista L'État Moderne, que é de 1945. A partir desse momento, esse termo, que não é propriamente um conceito, depois falar um pouquinho disso, ele aparece um pouco por toda parte, né? Tem um livro importante, que é o que é a literatura, de 1940, redigido 46, 47, e depois a própria intervenção intelectual do Sartre evoca essa figura do intelectual engajado, do escritor engajado, né? Isso até o fim da vida dele, né? Se vocês pegarem os textos que ele escreveu respondendo ou tentando interpretar o que foi mais de 1968, essas questões ficam voltando, etc. Bom, então, dentro desse grande universo, há esse fio, e eu, obviamente, não vou tentar, como se diz, resumir essa questão, todo esse trajetória. O que eu vou tentar é fazer um pequeno recorte, não é tão pequeno assim, mas é por onde eu estou seguindo na minha tese. Quer dizer, a tese tem vários desvios, etc., mas que seria um pouco uma genealogia histórica e conceitual da ideia de engajamento. Então, ao invés de seguir pelas aventuras do engajamento no pós-guerra, e depois durante a Guerra Fria, e depois durante as guerras de libertação, e depois mais de 68, etc., o que eu vou fazer? Eu vou retroceder.
né? Eu vou retroceder ao período entre guerras, quando essa questão emerge, sobretudo, meu recorte é um recorte francês, digamos assim, né? na experiência intelectual francesa, como é que o Sartre interioriza isso nas suas reflexões e como é que ele formula a sua tese. Então, o que eu vou tentar fazer para apresentar minha pesquisa é contar uma história, né? A história do modo como a questão do engajamento se constitui na trajetória intelectual do Sartre. Esse é o que eu pensei para a gente fazer. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo, o engajamento não me parece propriamente um conceito, embora ele haja uma formulação conceitual dentro da trajetória do Sartre, desde o Ser e o Nada, sobretudo, o que me parece que não é também uma teoria, não existe propriamente uma teoria do engajamento do Sartre. Talvez exista uma figura, né? Essa figura do engajamento. Tem um vídeo bonito do Alain Badiou, que ele é uma conferência que, se eu não me engano, ele proferiu no centenário do Sartre, que ele fala, a figura do engajamento, ou seja, uma figura que corresponde a uma determinada figura do intelectual, uma determinada figura do escritor, a um determinado lugar do pensamento na vida social. É interessante pensar por aí, mas eu gostaria de pensar como uma questão, né? Como um problema, como uma questão. Para contar essa questão, eu estava aqui pensando assim, bom, tem algumas formulações dessa questão na trajetória do Sartre. Eu selecionei, eu não vou ficar citando coisas aqui, não acho que faz sentido, mas eu vou dar as referências, óbvio, porque é uma questão de honestidade intelectual, e também para as pessoas que estão assistindo, às vezes não conhecem, podem ir atrás, podem se interessar. Eu estava aqui pensando e me ocorreram dois textos, que são textos inacabados e são como se fossem esboços autobiográficos que o Sartre redigiu e que ficaram impublicados, como boa parte da obra do Sartre. Aliás, é uma obra que permaneceu, uma grande parte dela, impublicada e foi publicada póstumamente. Esses textos estão entre esses materiais. E saíram numa edição da Pleiade que chama As Palavras e Outros Escritos Autobiográficos. Tem dois textinhos curtos em que o Sartre, de alguma forma, procura fazer uma espécie de sobrevoo sobre a sua trajetória intelectual, tomando como central a sua passagem para o engajamento. Então, num determinado momento, que na mitologia sartriana é o momento da guerra, acontece alguma coisa ali que faz com que ele se sinta concernido pela situação histórica e formule esse imperativo do engajamento. Então, ele narra esse processo, né, que é quase como se fosse uma conversão. Um desses textinhos se chama Aprender a Modéstia. Ele diz algo mais ou menos assim: eu pensei contra mim mesmo, recusando Deus, a posteridade, em o que é a literatura, e querendo me fazer consumir in loco, no momento, no presente. Nesse momento, eu descobri o que significava ação intelectual, que a literatura era uma forma de ação. Então, eu destaquei esse texto porque isso ajuda a gente a formular o problema. O problema do engajamento é o problema de uma certa forma específica de ação, que é a ação do intelectual. O que é agir através das palavras? Essa é uma possível formulação do problema. Eu pensei num outro textinho. Tem uma outra coisa interessante também nesse trecho, né? Pensei contra mim mesmo. Ou seja, tem algo na ideia de engajamento que exige uma espécie de embate consigo próprio, um embate com a própria trajetória, um embate com aquilo que ele vinha pensando antes. Essa é a primeira coisa. A segunda
o segundo texto é um texto que chama O Aprendizado da Realidade. São dois aprendizados, um é o aprendizado da modéstia, o segundo é o aprendizado da realidade. O aprendizado da modéstia, esse que eu citei, ao qual me referi, é de 1947. O outro é de 1954, 55. Então, já é um outro período. 1947 é o período, digamos assim, heróico do engajamento no pós-guerra, contemporâneo do que é a literatura. O outro é de 1954, 55, que já é uma espécie de... é a Guerra Quente no espelho da Guerra Fria. É o momento em que o Sartre está se aproximando do Partido Comunista, escreveu um texto que se chama Os Comunistas e a Paz, que causou muita polêmica, está um pouco no coração da ruptura dele com o Merleau-Ponty e tal. Nesse momento, ele escreve esse esboço autobiográfico, em que ele diz assim, teoria, ele usa essa palavra, teoria do engajamento literário. Servir com disciplina, porém garantindo a liberdade exigida pelo exercício de minha profissão. Engajamento não é militância. Ele diz. Essa é um outro elemento importante na formulação sartreana da ideia de engajamento. Engajamento intelectual é uma espécie de problema que é colocado para os escritores, para os intelectuais em geral, a partir do momento em que eles são instados ou interpelados por uma exigência que vem dos acontecimentos, sobretudo da emergência do Front Populaire nos anos 30, etc., que é, bom, vocês precisam tomar posição. Tomar posição, no entanto, sem se tornar um militante. Então, tem uma espécie de oposição aí que me parece importante. Eu gostaria de situar só esses dois textinhos, assim como se fossem faróis, né, antes de tentar construir minha narrativa. Bom, dito isso, eu pensei em começar, para abreviar um pouquinho a coisa, vou tentar resumir um pouco um texto de uma estudiosa chamada Hélène Batty-Delalande. Eu achei um texto muito interessante, é muito simples, sobre... o título do texto é O Engajamento dos Escritores Antes de Sartre, um ensaio de genealogia lexical. É um texto que saiu na Tá Moderno em 2006. E o procedimento dela é muito simples. O que ela faz? Ela vai anotando as ocorrências do termo engagement a partir do momento que esse termo entra na discussão francesa, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, acerca da função dos intelectuais. Então, ela vai mapeando como é que essa palavra vai sendo utilizada e vai mostrando como é que, de alguma maneira, esse problema vai historicamente se constituindo na vida intelectual francesa, o que é muito, muito interessante, porque eu acho que isso torna a reflexão sartreana sobre o engajamento mais rica. Ela deixa de ser uma reflexão muito genérica, coisa assim, sobre o que deve ser a literatura, o que deve ser o intelectual, e ela adquire a feição assim, de algo como uma resposta a uma questão que estava historicamente posta. Então, eu vou tentar resumir os passos da periodização sugerida pela Hélène Batty-Delalande. Se você tiver questões e quiser me interromper, para a gente, enfim, sair e tal. São alguns autores que, nessa minha trajetória, eu acabei estudando, esses aos quais a Hélène Batty-Delalande se refere, e que não são muito conhecidos, eu acho, principalmente no campo dos estudos de Sartre no Brasil, embora sejam autores um pouco clássicos na tradição intelectual francesa. Né? Bom, a Hélène Batty-Delalande, ela nota uma coisa interessante. Ela vai datar a primeira ocorrência do termo engagement. Engagement é uma palavra que se usa em francês no uso corrente, né? No sentido que é o sentido do senso comum, mettre en gage, afiançar, prometer, né? Comprometer-se. Você usa essa palavra no cotidiano. Ela fala, tem um debate depois da Primeira Guerra, que é
um debate entre o Romain Rolland e o Henri Barbusse, né, que são dois escritores próximos ao comunismo, sobre a questão do engagement dos escritores. A palavra, no entanto, ela aparece com uma acepção pejorativa. Ela aparece como sinônimo de uma palavra que é embrigadement. Embrigadement, que é recrutamento, conscrição, que é quando você recruta alguém para o exército. É o Romain Rolland que diz para o Barbusse, bom, você quer você quer engajar os escritores, ou seja, você quer tirar a autonomia deles, né, comprometendo-os com aquilo que o Barbusse chamava de literatura proletária, ou seja, aparece num sentido, numa acepção negativa, né, como se fosse a obrigação de servir a um exército. Bom, essa acepção negativa, segundo esse estudo da Hélène Batigues-Lalande, ela atravessa os anos 20 na França, mas tem um momento, no fim dos anos 20, que é um debate muito interessante para quem gosta de estudar a história intelectual e a questão dos intelectuais, etc., uma espécie de ponto obrigatório, que é a publicação de um livro do Julien Banda chamado A Traição dos Intelectuais, ou A Traição dos Clérigos. La Trahison des Clercs, que clerc é uma palavra que não tem muita tradução para o português, né? Na França você tem essa ideia do clérigo laico, ou do clérigo leigo, que seria o correspondente do que a gente chama de intelectual. A Traição dos Clérigos, ou A Traição dos Intelectuais, do Julien Banda, é o quê? É um panfleto, né? É 1927, em que ele acusa os escritores franceses, não só os escritores franceses, os escritores europeus, é uma espécie de panfleto endereçado a essa categoria dos clercs, dos intelectuais na Europa. Ele acusa de traição. E o que significa trair? Trair significa abandonar a causa daquilo que ele chama de espiritual, o pensamento, em nome do temporal, da ação. O principal antagonista do Banda é um escritor francês chamado Barrès, né, que estava comprometido com a extrema-direita e, de alguma maneira, mobilizando o seu poder espiritual, ou seja, aquilo que faz dele um intelectual, em nome de causas temporais, ou seja, de particularismos, de interesses que, de acordo com o Banda, traem a vocação universal, livre, autônoma do clerc. Então, isso seria trair. A definição do Banda, do intelectual, do clérigo, é uma definição engraçada. Como é que é? É uma coisa assim como: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. É uma Bíblia. Ele faz menção ao clerc medieval, né, falando isso. Ora, esse livro provoca uma enorme celeuma, tem uma série de reações, e tem um escritor chamado Emmanuel Berle, que vai se contrapor ao Banda e vai dizer, bom, trair não é se abster, não é se comprometer. Trair é se abster. Se engajar é o que deve fazer o intelectual. Então, a partir desse momento, desse debate, a ideia de engajamento, ou seja, de intervenção intelectual, aí aparece nesse sentido, né, como intervenção intelectual nas causas temporais, ou seja, nos debates da cidade, digamos assim. Se torna, nesse momento, a Hélène Batigues-Lalande vai mobilizar outros textos, mas ela mostra como uma espécie de inversão axiológica. A palavra deixa de ter uma acepção negativa, pejorativa, passa a ter uma acepção positiva. E nesse roteiro dela, ela vai dizer, bom, a partir desse momento, então, que é um momento de efervescência política, né? O fim dos anos 20, na França, momento de ascensão do fascismo, começa a se organizar alguma coisa que seria depois vai ser a Frente Única, e emergência do Partido Comunista.
em 1933, aparece um livro, aí isso talvez interesse ao pessoal da filosofia mais específica, que é um livro de um jovem escritor, na época, melhor amigo de adolescência do Sartre, foi uma espécie de mito do engajamento, que é um cara chamado Paul Nizam. Tem poucas coisas do Paul Nizam traduzidas para o português. Tem um livro que é muito bonito, não sei se você conhece, cara, se chama Adem Arábia, que é de 32, que é uma história de uma viagem que o Paul Nizam fez para a Arábia. Eu conheço só o Cães de Guarda. Então, aí esse 33 ele publica Os Cães de Guarda. Os Cães de Guarda seria uma espécie de um marco na história dessa ideia, da ideia do engagement. Né? Que aí o Nizam, opondo-se radicalmente ao Julian Bondar, né, vai acusar os seus professores de filosofia, o Brunswick, mas não só o Brunswick, o Bergson e o Julian Bondar, de traição. Né? Traição por quê? Porque se perdem numa espécie de abstencionismo, que nesse momento o Nizam usa a palavra irresponsabilidade. Né? Traem o seu dever de intervir nas questões concretas em nome de abstrações. Né? Uma espécie de acusação, você conhece o livro, né? Uma acusação contra a filosofia universitária da Terceira República, contra essa figura do filósofo como uma espécie de ser que está fora do mundo, um pouco como dizia o Julian Bondar, meu reino não é deste mundo, né? E apresenta uma figura no final do livro. Eu não estou fazendo um resumo muito grosseiro, é um livro muito interessante para quem se interessa pela história da filosofia durante a Terceira República. É um livro assim, é um panfleto super agressivo, tem uma violência verbal extraordinária que aparece ali. Ele apresenta uma espécie de figura do filósofo engajado, a qual ele identifica com o revolucionário profissional, que aparece lá no texto do Lenin, do que fazer. Ora, de todo modo, nessa intervenção do Nizam, já aparece uma espécie de especificação. Né? A ideia de engajamento intelectual se identifica com a ideia de responsabilidade intelectual. E ela aparece como uma espécie de intervenção deliberada nos assuntos temporais como algo que define o intelectual. Obviamente, depois a gente pode voltar para isso, tem algo que já vem lá do Zola, do caso do Dreyfus, etc., que está organizando essa discussão. Né? Tem duas figuras, né? O Voltaire, o caso Calas, o Zola, o caso do Dreyfus. Estou tentando fazer uma história um pouco mais especificada. Esse livro do Nizam, então, seria um outro marco nessa história. Ora, nesse momento, começa a se organizar a Frente Única Antifascista na França. Em 1935, tem o Congresso pela Defesa da Cultura, que é um momento importante também, em que todos os escritores, não só os escritores franceses, os escritores europeus antifascistas, o Brecht, Vai, etc., vão para Paris fazer uma discussão sobre a função da literatura no momento da ascensão do fascismo. Tem um escritor chamado Jean Guéhenno. Esse cara tem coisas interessantes também. É um pouco assim, essas coisas de arqueologia que você vai fazendo quando você está escrevendo. Tem uns livros, tem um livro que chama Caliban Parla, Caliban Fala. Caliban é um personagem da Tempestade do Shakespeare. Seria o canibal. É o povo, quando o povo fala. Etc. O Jean Guéhenno, ele, nesse congresso de 1935, tem uma intervenção importante, em que ele diz: o engajamento é o dever do escritor. Então, a ideia de responsabilidade intelectual, ela ganha uma espécie de conotação moral. Uma conotação moral. E já começa a se constituir essa ideia de que o escritor ele deve se engajar, e isso constitui um ato livre, né, que é uma espécie de como é que eu poderia dizer? Uma espécie de alternativa à
entrar no partido, a militar. Bom, a partir desse momento, diz a Hélène Batista de Lalande, o termo se banaliza. Ele se torna quase um clichê. Né? Vocês podem imaginar uma situação social conflagrada, de conflito direto. As questões políticas estão na ascensão do fascismo, a ascensão do Partido Comunista. O Entre-Guerras é um período de... Tem um livro bonito sobre a França dos anos 30. O cara fala, o Entre-Guerras é a espera da guerra. Não, mas não precisa ler essas coisas mais específicas. Se vocês pegarem o Hobsbawm, por exemplo. O Hobsbawm, quando ele vai falar do Entre-Guerras, o que é o Entre-Guerras? Está esperando a guerra. Então, é uma espécie de pressão e essa ideia de o que devem fazer os intelectuais. Bom, estou resumindo bastante o artigo da Hélène Batista de Lalande, mas qual que é o ponto de chegada? Ela fala, no fim dos anos 30, o que é que você tem? Você tem a ideia de que de engajamento do escritor. Né? A ideia como uma espécie de mandato moral que o escritor deve assumir. No entanto, não há ainda a ideia de engajamento da literatura. Essa ideia de que não é um ato exterior à própria escrita, à própria ação intelectual, que faz com que o escritor se engaje, mas que o próprio ato de escrever já é em si mesmo engajado. Ela fala, esse passo quem vai dar é o Sartre. Então, de certa maneira, é a partir desse ponto que a gente começa, eu acredito, a compreender a pertinência e poder discutir se é pertinente ou não a posição do Sartre. Então, esse seria o primeiro ponto do meu roteiro. Não sei se estou falando demais, enfim, você pode me guiar, cara. Você está ficando claro também? Tá ficando claro, e esse é um assunto que eu gosto bastante. Mas, aí, como eu queria te ouvir, eu prefiro não comentar agora, eu acho que você pode continuar e depois a gente faz uma breve conversa sobre isso, mas esse período dos anos 30, eu estudei um pouco, a gente podia conversar um pouco depois, mas eu gostaria de ouvir você falando aí do Sartre, como é que é no Sartre isso? Tá. Bom, esqueci de falar uma coisa. Nesse período tem uma formulação da ideia do engajamento, que vem de um grupo, tem alguns escritores interessantes, que é o grupo que se organizou em torno da revista Esprit, que é o Emmanuel Mounier e um outro cara chamado Paul-Louis Landsberg. Esses caras escreveram, é uma coisa assim que se chama uma fração intelectual, que depois um historiador chamou de fração não conformista, eles mesmos se diziam, que eles propõem uma espécie de terceira via entre o comunismo e o fascismo, que é o quê? Essa ideia de terceira via, bom, tem vários grupos, é um negócio, uma coisa intrincada. O livro desse cara chama Jean-Louis Loubet Delbel, Os Não Conformistas dos Anos 30. Não sei se você leu esse texto, se você gosta desse período. É um livro muito interessante de história intelectual, história política, e ele vai um pouco mapeando esse pessoal ligado ao Emmanuel Mounier e ao personalismo. Tem um texto desse Paul-Louis Landsberg que se chama, é um texto sobre engajamento, que é a ideia de engajamento pessoal. Aí o engajamento como uma espécie de escolha existencial, né? Que eu estou me referindo a isso porque é importante para o modo como Sartre vai entrar no assunto. Então, é só uma notinha lá dentro. Então, vou seguir para o meu segundo ponto. Como é que o tema, a questão, aparece no Sartre? Para também não ficar fazendo muita citação e coisa assim, eu vou me basear num estudo, num ensaio de uma especialista, sabe? Importante, tem textos interessantes, chamada Geneviève Edith. Tem um texto dela que se chama O Engajamento nos Diários de Guerra. O Sartre, de alguma maneira, ele passa os anos 30 completamente indiferente à questão do engajamento. O termo não aparece no trabalho dele. Ele tem uma formulação da questão dos intelectuais, que é uma formulação muito própria, posso recuperar um pouco,
está toda ela relacionada a uma figura que ele chamava de o homem só, né? Que é uma figura que depois você pode interpretar como uma figura apolítica ou antipolítica, coisa assim. De todo modo, em 1939, ele é conscrito, vai para a guerra, e nesse momento ele começa a escrever um diário. Não sei se você já leu, é um texto fabuloso, assim. Não sei quem assiste esse canal, mas que as pessoas que desejam se aproximar do Sartre, tem uma tradução para o português, foi publicado postumamente, chama Diários de uma Guerra Estranha, Carnet de la Drôle de Guerre, que ele começa a escrever um diário. O Sartre foi conscrito, ele foi como meteorologista do exército. Então, ele não vai para a linha de frente, ele fica um pouco recuado, e a função dele é ficar soltando balão para saber para onde vai o vento. Ou seja, não está fazendo nada. E ele começa a escrever um diário, porque a guerra não começa, né? O período da Drôle de Guerre, setembro de 39 até março de 40, fica aquela tensão, a guerra não começa, os exércitos estão mobilizados, e ele escreve 700 páginas em, sei lá, 5 meses, uma coisa assim. Se a gente escrevesse um quinto do que o Sartre escrevia, estava bom. E aí, nesse diário, ele é o primeiro texto dentro dessa sartrologia, digamos assim, em que a gente pode encontrar uma reflexão sartriana sobre o engajamento. E é muito curioso. O diário, ele é uma espécie de material heteróclito. Tem pequenos esboços de ensaios sobre literatura, tem o registro da leitura que o Sartre estava fazendo do Heidegger, que depois vai dar nas coisas do Serenado, tem uma reflexão sobre a guerra e tem uma questão, né, que é talvez a questão que mais o ocupa, que mais o deixa embaraçado no diário, que é a seguinte, né? Qual é a minha posição em relação à guerra? Ele reflete sobre isso extensamente. A primeira referência dele é um texto que ele fica citando, ele está lendo lá naquele momento, que é o texto do Alain, que se chama Marte ou a Guerra Julgada, que é o texto que o Alain escreveu sobre a Primeira Guerra. É um livro muito, muito curioso, são propos, como o Alain, não sei se vocês conhecem o Alain, que escrevia aqueles propos, que eram textos curtos, né? São propos sobre a guerra, vários aspectos da guerra. O centro do Marte é a ideia de que, diante da guerra, cabe ao filósofo, ele se coloca assim, um filósofo na guerra, dizer não. Dizer não significa se desimplicar moralmente da abominação que é a guerra. O Sartre, ele, de certa maneira, começa o diário dele alaniano. É uma postura que ele chama de estoica. Eu encaro a guerra como uma doença. É uma doença, não sou eu não tenho nada com isso, eu estou aqui de corpo presente, no entanto, meu pensamento está em outro lugar. Um pouco como estoico. E ele intitula essa primeira parte do diário dele Tribulações de um estoico na guerra. Um pouco a guerra para ele é uma espécie de aventura kafkiana. Tribulações de um estoico é referência ao texto do Kafka. Bom, no entanto, essa postura estoica começa a não ser suficiente. Ele começa a se sentir um pouco causa um certo mal-estar esse desengajamento, ou tem uma outra palavra que ele usa, que é desenraizamento, né? A ideia de que ele está flutuando sobre o mundo, etc. E aí... É o livro da Simone, né? Simone Weil. Oi? Da Simone Weil, Esse termo vem do romance do Barrés, né? Que é um romance que chama Os Desenraizados, que é um romance que é um pouco anterior ao caso do Dreyfus, no fim do século XIX, que é uma história sobre a questão dos intelectuais, né? É um livro, é uma espécie de panfleto anti-intelectual. A história de um professor de filosofia que vai para a província e desencaminha os seus alunos, porque ensina Kant para eles. É muito bom o romance do Barrett. Quer dizer, é muito importante para entender o debate lá no momento. Mas o Sartre se diz, eu sou um abstrato e um desenraizado.
faz uma espécie de leitura filosófica desse desenraizamento baseado na teoria da consciência da transcendência do ego, um ensaio que já tinha publicado em 1934. Mas isso começa a não dar muito certo, quer dizer, a guerra começa a concerni-lo de uma maneira diferente, e é engraçado, eu fui reler umas coisas por conta desse convite do Caio, e fui reler umas partes do diário. Em 17 de outubro de 1939, chega uma carta da Simone de Beauvoir para ele. É muito curioso como as coisas vão surgindo, né? Esse diário é bonito por causa disso, porque você vai vendo, depois aquilo vai aparecer de uma forma muito abstrata, não seria nada, como uma meditação sobre a condição humana, etc., como é que a questão surge. E surge de um problema banal. Banal não, é um problema trágico. Né? Qual que é o problema? Tem um cara que era muito amigo deles, que era o Jacques Laurent Bosse, que foi um amigo do Sartre toda a vida, foi aluno dele, era um sujeito mais novo. E Bosse vai para a guerra. E a Simone de Beauvoir manda uma carta para o Sartre falando assim: eu estou muito preocupada e eu estou me sentindo culpada. Estou me sentindo culpada porque durante o pré-guerra nós não fizemos nada para impedir que essa barbaridade acontecesse. E agora esse sujeito que não podia escolher, porque era um menino, ele está condenado a morrer na guerra. E talvez nós sejamos responsáveis por isso. E o Sartre, na correspondência, é curioso, ele dá uma resposta assim, bastante rápida para Simone, mas no diário ele se detém sobre a questão. Ele fala: qual será a minha responsabilidade em relação a essa ida do Jacques Laurent Bosse para a guerra? Ele fala: nesse momento eu me senti concernido por aquilo que ele chama de o social. Ou seja, não é possível mais adotar essa postura de desenraizamento, sobrevoo, flutuação, abstração, etc. Eu estou inteiramente engajado na guerra. O que é uma formulação curiosa. Né? Não significa que eu escolho a guerra deliberadamente, etc., mas que eu não posso não me escolher na guerra. É nesse sentido que a palavra aparece. Né? E aqui ela começa a ser usada pelo Sartre. É uma acepção bastante geral, digamos assim, um pouco próxima da acepção dos personalistas dos anos 30. Né? Essa ideia de uma impossibilidade de não se escolher em situação, e, portanto, uma espécie de necessidade de se responsabilizar pela própria situação e pela situação geral. Então, aí já vocês percebem, né? A terminologia e o modo como o problema está constituindo o debate intelectual francês, digamos assim, é filtrado por uma filosofia que o Sartre estava elaborando no período. Mas percebam, percebam, estou falando com o Caio, estou falando com as pessoas também, não sei. Falar com o Caio. O que é importante notar é que aí tem uma espécie de acepção antropológica da ideia de engajamento. Né? A ideia de liberdade engajada que depois vai ser desenvolvida no Serionado. No entanto, ainda não aparece o problema do engajamento intelectual e tampouco o problema do engajamento da literatura engajada. Mas já a questão entra. Aquilo que era um termo de uso comum, a Geneviève nesse ensaio é muito bonito. Ela vai mostrando como é que o Sartre usa essa palavra sem nenhum tipo de peso conceitual, e, de repente, a partir desse dia, que é 17 de outubro de 1939, aquilo começa a adquirir um peso e começa a entrar propriamente na reflexão dele. Posso continuar? Esse seria o segundo ponto. O que vai acontecer? Vou agora contar um pouquinho a história do Sartre. Né? É conhecida, mas talvez nem tanto. O que acontece é que, bom, 40 tem a derrota cachapante, a França perde a guerra muito rápido, o Sartre é feito prisioneiro. Ele é preso e vai para um campo de prisioneiros, não um campo não um campo de trabalho forçado nem nada, é um campo de prisioneiros de guerra, em Trèves. Né? Ele fica lá no Stalag, que é um campo de prisioneiros. Quem leu não Surcis, o outro, Com a Morte na Alma, é isso. Com a Morte na Alma é a narrativa desse processo, é a derrota e a catividade, né? E a prisão. Ora, lá no Stalag, tem um livro muito bonito sobre esse negócio do Stalag. Eu achei esse livro, não é tão fácil de achar, é de um padre chamado Marius Perrin, se chama Com Sartre no Stalag 12B.
ele narra, é muito engraçado, o Sartre ele vai lá para o Stalag, ele fica amigo dos padres, e ele fica dando aula de Malraux e Heidegger para os padres durante o aprisionamento, está escrevendo o primeiro volume do Caminho da Liberdade, que é a Idade da Razão, e está preparando a filosofia do ser e o nada, lá no meio do campo de prisioneiros. E ele escreve a primeira peça de teatro dele, chama Barrionat, ou O Filho do Trovão. É um auto de Natal, escrito para ser representado pelos prisioneiros, que são os franceses que estão lá, diante dos alemães, que são os... E aí faz uma espécie de alegoria da primeira figura da resistência, que aparece no Sartre, Barrionat. Bom, ele consegue fugir do Stalag, volta para Paris. Quando ele volta para Paris, nas memórias da Simone de Beauvoir, ela fala isso, era outra pessoa. O intelectual desenraizado, desengajado, o homem-sol, uma espécie de Roquentin em Leonardo. Ele, lá quando ele volta para Paris, ele fala, agora a tarefa é resistir. Ele de todo modo, quer participar da resistência que está se organizando. Ele volta para Paris em 41. É um momento, assim, digamos, embrionário da resistência. Ele tenta montar um grupo de resistência junto com Merleau-Ponty e outras pessoas, que é um grupo que chama Socialismo e Liberdade, que não dá certo, é um negócio que faz água, os caras não conseguem se organizar, não tem força, etc. O negócio, tem uma pessoa que morre, é presa, eles abandonam, o Sartre vai para o liceu, volta a ficar dando aula de filosofia, ruminando as coisas dele, escrevendo. Em 1943, e nesse momento está se organizando um grupo, que é a frente, chama Front National, e depois Front National virou outra coisa. Né? O Front National, que era uma espécie de grupo de intelectuais, que começa a publicar textos clandestinos. E eles criam uma revista chamada Les Lettres Françaises, que é uma revista que depois vai perdurar, depois da guerra e tudo, muito controlado pelo Partido Comunista. Nessa revista, eles convidam o Sartre para publicar nessa revista. E tem um conjunto de textos muito interessantes, são panfletos que o Sartre escreve anonimamente. É muito curioso ler essa revista. Eu fiz uma parte da pesquisa sobre a resistência, que eu fiquei lendo essa coisa. A gente já estuda filosofia, fica lendo os clássicos, etc. Eu tenho um certo gosto de fazer arqueologia, você vai na Biblioteca Nacional, fica pegando uma coisa velha, não sei o quê. E aí, essa revista, ela congrega todos os grandes intelectuais franceses é uma espécie de revista ecumênica, eles conseguem juntar. Então, Aragon, bom, enfim, vários, Michel Leiris, etc. O Sartre publica nessa revista, começa a publicar, e entre esses textos tem um texto que chama A Literatura, Essa Liberdade. É um textinho muito curioso, é pouco conhecido, mas é ali que está, dentro do que eu até agora consigo ver, o primeiro germe do que vai ser o que é a literatura. É um texto e tem uma questão muito circunstancial. A pergunta é a seguinte: poderia um escritor fascista ser um bom escritor? Essa é a pergunta que ele faz. Ele fala, é impossível. É impossível que eles consigam produzir alguma coisa que preste. Por quê? Porque é impossível escrever para escravos. Essa é a resposta do Sartre. Eles duplicam no ato da escrita o gesto que assenhora as pessoas, que é o gesto de submissão. O exemplo principal que o Sartre toma é um escritor chamado Drieux-La Rochelle, que é um cara que, de fato, ele era fascista, aderiu à colaboração, foi diretor da Nouvelle Revue Française durante a ocupação alemã e depois se mata. Ele se matou no fim da guerra. O grande exemplo. Está vendo? O Drieux-La Rochelle é um exemplo. Não é possível escrever para escravos. Por quê? Porque não se escreve no deserto. O ato de escrever é um ato que convoca uma liberdade que constitui o objeto literário. É curioso, o texto é muito curto, mas, de certa forma, já está aí uma das teses basilares do que é a literatura engajada, ou a ideia de literatura engajada que ele apresenta no que é a literatura. Essa ideia de que o próprio ato de escrever é um ato político. Então, portanto, o engajamento não é, como dizia o Jean Guénon, não é um dever exterior que pesa sobre o intelectual. Pelo contrário,
ele é coextensivo ao próprio ato de escrever, né? Não sei se eu estou sendo claro. Essa tese, enfim, depois vai ter um destino, digamos assim, muito vai longe, né? Então, me parece que esse texto é um texto importante nessa genealogia do engajamento. Tem uma passagem do Que é a Literatura, em que o Sartre comenta a literatura clandestina da resistência. Ele fala uma coisa curiosa, porque essa questão tem a ver com a questão depois como é que o Sartre vai pensar o problema do público, etc. Ele fala, escrevendo na clandestinidade, nós, de certa forma, reencontramos uma espécie de, ele chama de espírito de pura negatividade, que é a expressão que ele usa para caracterizar o escritor iluminista. É curioso, porque, de certa maneira, o que ele encontra na resistência? Aquilo que ele diz que é o paraíso dos intelectuais franceses. Paraíso entrevisto e logo perdido dos intelectuais franceses, o iluminismo. Que é justamente essa espécie de a escrita é um ato negativo, não é, portanto, não tem nada a ver com empenho no sentido brasileiro, que a gente depois traduziu engajamento por empenho intelectual, não é empenho, não é construção de nada, tem a ver com esse gesto negativo, ou seja, ela se identifica, a escrita, com a crítica, né? E nós encontramos um público, é bizarro, não é? Durante a ocupação, numa situação de opressão radical, censura, nós encontramos um público, nós reencontramos a vocação pública do escritor que tinha aparecido na França no século XVIII. É uma espécie de iluminismo na sombra. O iluminismo, de certa forma, é uma coisa. Quer dizer, o início do iluminismo, a literatura clandestina também. Isso é interessante também, né? Porque a figura do intelectual engajado, do escritor engajado no Sartre, é, de certa forma, uma espécie de figura ultra-iluminista. Bom, esse seria o terceiro ponto. O ponto de chegada disso é a apresentação da revista Letra Moderna. Quer dizer, toda essa construção ela vai conduzir o Sartre a um programa. E esse programa, aí na apresentação da revista Letra Moderna, quem leu sabe, aí é apresentado de uma maneira enfática, entronca naquilo que ele chama de a grande tradição do engajamento na tradição literária francesa, que vem do Voltaire, passa pelo Zola, passa pelo Gide, passa pelos escritores da resistência e chega nessa figura do escritor engajado, né, que vai escrever na Letra Moderna. Que é essa coisa da figura do sujeito que se intromete naquilo que não lhe diz respeito. Essa é a definição depois do Sartre. Não sei se eu continuo, ou se você quer conversar um pouco, depois eu posso falar um pouco da apresentação da Letra Moderna, porque essa tese depois ela é uma tese que exige um certo tempo para ser exposta. Não, o que eu achei muito interessante a maneira como você faz essa genealogia, mas nos anos 30, eu te faria uma pergunta, que como que você percebe aquele grupo de intelectuais e de filósofos que, além de romper com o pacifismo, né, do Alain e de outros, né, você citou alguns outros também, mas o Alain me parece uma figura central nisso, de fato se implicaram ou se engajaram no enfrentamento da resistência, né, e muitas vezes não escreveram sobre isso, sobre o engajamento, né, mas a própria Simone Weil, que eu falei, né, e autores como o Lautmann, por exemplo, né, um lógico, o Cavaillés, o próprio Canguilhem, que são autores que também pertenciam ao grupo dos chamados alanistas e que antes da ascensão do fascismo compartilhavam dessas ideias, né, de que a guerra tinha que ser evitada a todo custo, mas que depois, até o Raymond Aron também, né, tem um texto sobre o pacifismo integral, é ele que cunha o termo, né, do Alain, mas aí, de fato, eles foram atuar na resistência e quando teve a guerra, eles morreram por isso, né?
E como é que você interpreta isso, não exatamente na genealogia do engajamento no Sartre, mas como o enfrentamento bélico efetivo, né, que esses autores tiveram? Como é que você, se você se preocupa com isso também, ali pensando o contexto de entre guerras, né? Eu acho que é eu acho que eu te responderia de uma seguinte maneira: essa figura do sujeito que porque você percebe que tem alguma coisa na ideia de ação intelectual que procura, de alguma maneira, suprir um déficit, que é um déficit de ação real, né? Isso aparece logo nessa revista Le Lettre Française, isso é muito claro, como uma espécie de má consciência ou complexo de inferioridade. Nós apenas escrevemos, nós queremos agir, mas a nossa ação é escrever. Isso vai aparecer numa peça do Sartre, depois, que é As Mãos Sujas, né? O Hugo, o personagem central, ele apenas escreve, ele é um homem abstrato, ele quer agir. Esses personagens do Sartre que querem agir, a ação deles vai ser sempre uma ação terrorista. Assassinato, não sei o quê. Essa figura do intelectual que passa para a ação, né? Esse é um gesto que um estudioso chamado Denis Ollier chama de adeus à pena. Tem um ensaio bonito que chama Adeus à pena, né? Adeus à caneta, né? Passagem ao ato. Ela pesa como uma espécie de má consciência daqueles que apenas escrevem. E, de certa maneira, isso é uma interpretação possível da ideia de engajamento literário do Sartre. Tem uma autora, uma socióloga, chamada Gisèle Sapiro, é uma discípula do Bourdieu. Escreveu 2 livros. Tem um livro, é um livro muito interessante sobre essas coisas. Chama A Guerra dos Escritores. A Guerra dos Escritores, ela narra, ela constitui toda a sociologia do campo, e não sei o quê, e tudo. Ela narra um pouco como é que vai se constituindo o campo literário. O campo literário se desfaz, obviamente, no início da guerra, a ocupação alemã, não sei o quê. Como é que se recompõe durante a guerra? Ela vai dizer, a ideia de engajamento literário do Sartre é uma espécie de compensação imaginária. Uma compensação imaginária a quê? A essa falta de ação, que você disse. E a má consciência, Jorge, o Cavaillés vai ser o símbolo, né? Você citou aí. O próprio Politzer. Né? O Politzer morre. E o Politzer estava empenhado na construção desse grupo da resistência. O que eu diria para você, assim, do ponto de vista do Sartre, seria isso. Eu acho que não é só isso. Obviamente, a ideia de engajamento literário, eu estou estudando isso, eu não posso comprar esse peixe, digamos, vai ficar muito fraca a coisa. Vai dizer que é simplesmente uma compensação simbólica de uma ação bloqueada. Não acho que é só isso. Porém, evidentemente, isso pesa como uma má consciência. É porque tem muita coisa aí, né, nesse jogo. Tem um texto do Frederick Worms, que tem um capítulo também nisso na obra dele sobre os momentos da filosofia francesa, quando ele vai explicar o momento, a passagem do momento que ele chama do espírito para o momento que ele chama da existência, e depois tem um outro texto que é só comparando Sartre com o Cavaillés, né? E nos anos 40, os dois presos, um escreve a peça e prepara, e o outro estava escrevendo uma lógica, né? O Cavaillés estava escrevendo o princípio que depois vai ser publicado póstumamente com o título Teoria das Ciências e... Como é que é? Teoria da Lógica e das Ciências, uma coisa assim. Que, enfim, lá ele explica por que para ele o conhecimento tem que ser fundado numa lógica e não no sujeito. E aí o que o Worms tenta dizer, né, é que foi ele que teria levado mais longe o momento da filosofia da existência, né? O Worms entende assim, porque ele acha que tem um problema da existência que é trabalhado de diversas formas por diversos autores. O Sartre é um desses autores,
mas ele pensa também que o Canguilhem, o Cavaés, a Simone Weil também estão pensando no problema da existência, mas não escrevendo exatamente sobre isso, mas se implicando, né, na efetividade concreta, empírica da ação. Porque para eles a ação não deve derivar de uma moral, né, e sim de uma coerência. E essa coerência precisa ser pensada especulativamente a partir de pressupostos lógicos. E é engraçado, inclusive, que o Sartre se definisse como um estoico nesse momento, porque o Canguilhem dizia assim, mas o estoico, para ele, começa na lógica, né? A moral vem depois. Então, parece que ele está invertendo, né, a árvore do conhecimento estoica, quando ele se define como um estoico nesse momento, né? E quanto à literatura, ela também, desde Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, a rebeldia interna da linguagem, né, que constitui a literatura, quando ela deriva na efetividade concreta, no caso do Rimbaud e de vários outros, né, isso também acontece porque eles estavam buscando a rebeldia na lógica interna da literatura, né, e não exatamente o que o Sartre vai conceber como engajamento, que aí me parece que precisa do sujeito para isso, né? O que você acha disso? Como você falou, uma antropologia, né? E parece que a implicação que a literatura faz, ela cria um sujeito também no processo, né? É um processo de subjetivação, assim como os autores que de fato se implicaram no enfrentamento concreto da guerra, também se constituíram como sujeitos, né? Embora não tivessem pensado uma filosofia da existência, né, ou do sujeito. Bom, eu confesso para você que eu fiquei interessado por esse texto do Worms. Eu li o livro dele, esse que você citou aí, dos Momentos, né? Que é uma espécie de esquema. É um esquema, como fala, parece um pouco historiografia da filosofia, mas é um pouco, quer dizer, sempre um pouco redutor, na minha opinião. E tem sempre aquela ideia da lógica interna e da lógica externa, né? Interno e externo, parece. Tem alguma coisa que vem da historiografia da filosofia francesa tradicional, do Victor Schmitt, essas coisas. Eu me lembro, faz tempo que eu li esse livro, porque tem uma espécie de interregno, né, entre o momento do espírito e o momento da existência, que é o momento do concreto, né? Isso. Mas eu confesso para você que essa vertente que, não sei, você provavelmente conhece isso daí bem melhor, que essa oposição entre filosofia do sujeito e filosofia do conceito, esse lado da filosofia do conceito, Cavaés, Canguilhem eu li assim como um curso de filosofia, não sei o quê. Mas conheço muito pouco, então se eu opinasse a respeito seria um pouco, não sei, achismo demais. O que na sua questão, talvez eu consiga achar um gancho, é quando você fala sobre essa coisa da tradição propriamente literária, né? Tem uma coisa que é muito engraçada, tem um texto, quando o Sartre publica o que é literatura, causa uma enorme polêmica, né? E tem várias respostas, tem um cara que escreve um texto, esqueci o nome do autor, se chama Jean-Paul Sartre, O Suicídio da Literatura. E ele diz algo mais ou menos assim: vocês querem saber o que é literatura? Literatura é tudo aquilo que o Sartre diz que não é literatura. Vocês querem saber o que não é literatura? É o que o Sartre diz que é literatura. Mas isso não é absurdo, porque, de certa maneira, o que o Sartre faz ele retém uma oposição, que é uma oposição que vem do que depois, lá no Idiota da Família, etc., vai dizer que é a tradição ele vai tentar caracterizar, né, a literatura pós-romântica, que é a literatura que vai do Baudelaire até o Mallarmé, a literatura do Segundo Império. Pegar, por exemplo, os textos do Mallarmé, a oposição entre poesia e prosa, que aparece ali, a literatura é identificada à poesia, que é uma espécie de purificação da linguagem, né, e uma recusa da comunicação. Ora, o que o Sartre faz? Tem essa oposição, ela atravessa, por exemplo, uma obra que é muito interessante, que está nisso daí, que é o negócio do Valéry. A última época de leitura do Valéry, isso daí atravessa toda a reflexão do Valéry, uma reflexão poética. E o que o Sartre faz? O Sartre simplesmente inverte. Ele inverte e ele vai dizer aquilo que, na tradição
que vem dessa literatura pós-romântica, se diz que é a literatura, eu digo que é a poesia, que é essa espécie de estrutura autorreferencial, que a linguagem se fecha sobre si mesma e, de certa forma, absorve ou consome o elocutor e o alocutor, né? E se torna um objeto em si. Isso é a poesia. A verdadeira literatura é a prosa, que é a transitividade, né? Que ela é referencial e comunicacional. Então, de certa maneira, aí talvez, eu não sei, estou chutando a partir da sua pergunta. Talvez a gente conseguisse encontrar, nessa definição de literatura do Sartre, essa oposição entre esses filósofos da existência e esses filósofos do conceito da lógica que você mencionou. Talvez seja possível, né, fazer isso. Eu não consigo encontrar eu não consigo ver muita relação, não sei muito bem como você pensa isso, entre essa lógica e essa literatura que se diz pura, né, ou escoimada, livre, da adesão ao acontecimento, à vida social, política, etc. Que o Sartre chama de tradição da irresponsabilidade. Não sei por onde que a gente pode continuar aqui. Não, pode ficar à vontade aí, pode continuar no roteiro e chegando no depois em diante. É porque essa questão continua, né? Essa questão continua no estruturalismo e no pós-estruturalismo, né? Porque aí parece que essa busca pelo pré-subjetivo, na verdade, é só uma ideologia. E aí tem as questões todas, né? Ideologia francesa. Mas deixa para lá. Se você quiser continuar, pode continuar. Isso daqui que eu estou contando é uma espécie de pré-história. A pré-história da pré-história daquilo que está todo mundo discutindo agora, porque o Paulo lançou o livro dele, o Paulo Arendt, né? O texto dele sobre o Museu da Ideologia Francesa. Não, mas não vou entrar nesse assunto. O que eu talvez possa puxar para a gente continuar a prosa é essa expressão que eu usei, né? Tradição da irresponsabilidade, que é uma expressão que aparece num texto, que é justamente o ponto que eu tinha chegado, que é o texto da apresentação da Revista Letal Moderna. É uma passagem brutal do Sartre, brutal. Mas é muito bonito também, ao mesmo tempo, esse estilo de boxeador dele, em que ele fala, como é? Balzac, dizem que Balzac, Flaubert não teve nada, como é que é? Não escreveu nada para impedir a violência que massacrou a Dona Comuna, e tal. Dirão que não era da conta dele. Mas o caso Calas era da conta de Voltaire, o caso Dreyfus era da conta de Zola, a colonização do Congo era da conta de Gide, né? Esses escritores mediram, nesses momentos, a sua responsabilidade de escritor. A ocupação, ele diz, nos ensinou a nós. É algo mais ou menos assim. Então, nesse momento, é muito interessante essa passagem da apresentação do Letal Moderno, porque aí a ideia de engajamento, ela se amplia e ela passa a comentar uma formulação. Não sei se você, nesses seus estudos da filosofia francesa, da coisa da vida intelectual francesa, que é uma coisa que vem do caso do Dreyfus, né? Que é quando tem lá a intervenção do Zola, que escreve O Acúsio, tem um escritor, tem uma enorme celeuma que divide a França, uma espécie de cima, e tem um escritor chamado Ferdinand Brunetière, que escreve um texto chamado Após o Processo. E nesse texto, Após o Processo, ele diz uma coisa curiosa, ele diz assim, um escritor como Zola se meter numa questão militar, porque é assim que os anti-Dreyfusards colocavam a questão, né? Isso é uma questão estritamente militar, é uma questão que tem a ver com o exército, é um julgamento militar. O que um escritor vai se meter com isso, né?
Ele fala, é mais ou menos como um capitão de polícia que quisesse se meter em questões de sintaxe e prosódia. Essa é a definição do que é um intelectual, ou seja, aquele que se mete com o que não lhe diz respeito, que o Sartre está comentando nesse trecho da apresentação do Direito Moderno. E ele está dizendo aquilo que a tradição anti-intelectual, a tradição anti-Dreyfusard, disse que é uma espécie de cláusula restritiva, na verdade é aquilo que define o intelectual. O intelectual é aquele que deve se meter com aquilo que não lhe diz respeito. E aí, e isso por uma questão de responsabilidade, o que também é uma inversão. A ideia de responsabilidade, a gente falou aqui um pouquinho, mas ela aparece, dentro das minhas coisas que eu fui lendo, ela aparece lá atrás, também num texto anti-intelectual, conservador, de um escritor chamado Paul Bourget. Escreveu um livro que chama O Discípulo, que é um livro que é a história de um rapaz que é muito inteligente, tudo quer estudar filosofia, não sei o quê. Ele começa a ler a obra de um cara chamado Adrien Sixte, que é uma espécie de filósofo kantiano, que vai dizer que os homens são iguais, é uma espécie de universalidade da razão, não sei o quê. E esse sujeito se desencaminha. E o Bourget diz, bom, esse romance, que é uma espécie de romance de tese, ele tenta mostrar como um intelectual deve ser responsabilizado pelos efeitos da sua escrita, né? Então, portanto, o Sixte, aquele que se mete com o que não lhe diz respeito, é um irresponsável. Ora, o Sartre está dizendo, não, isso é responsabilidade. E essa história, isso é muito... Eu não tenho a pretensão de reconstruir isso aqui. Tem um texto muito bom, você falou agora da ideologia, um texto muito bom, eu acho um dos textos que me inspiraram, assim, no começo da minha pesquisa. É um texto do Paulo Arantes, que está no Ressentimento da Dialética, que se chama Anacronismos na História Intelectual da Negação, que é um texto sobre o Sartre. Ele comenta o capítulo da polêmica do Sartre com o surrealismo. Ele diz, a história dos intelectuais que o Sartre reconstrói em O que é a Literatura, que é justamente a história dessas intromissões, é uma história intelectual da negação, né? Da negatividade, ou seja, dessa identidade entre escrita e crítica, no século XVIII. Depois da negação, que é a literatura pós-romântica, que é quando a literatura se torna uma espécie de gesto negativo em si mesmo, né? Que perde essa dimensão referencial e comunicacional. Seria possível, talvez, a partir desse trecho da apresentação do Direito Moderno, pensar aí o engajamento como uma espécie de figura nessa história intelectual da negação, né? Que o Sartre conta, eu estou conversando com você, eu imagino que você conheça o que é a literatura, ele conta lá no capítulo 3 do que é a literatura, e depois retoma em vários momentos, nas biografias que ele escreve do Baudelaire, depois do Mallarmé, depois, no último texto dele, que é um texto muito pouco lido, que é O Idiota da Família, no terceiro tomo, ele faz, de novo, essa história. Então, aí seria uma outra genealogia do engajamento, uma genealogia um pouco maior, né, que teria que partir da figura do escritor profeta lá do século XVIII, do Voltaire, etc., para chegar no Sartre. Isso dá um pouco a medida da amplitude que o tema do engajamento ganha. Nessa minha narrativa, eu estava tentando mostrar com ele. Começa com uma questãozinha, Boss vai para a guerra. Será que nós somos culpados por isso? E chega numa formulação geral sobre a história dos intelectuais e a função dos intelectuais no presente. Aí seria um outro tema. Se você quiser entrar, a gente pode tentar entrar. Você pode continuar aí, se tiver. Não sou... Não sei. Oi? Eu tô adorando ouvi-lo e como eu falei, é um assunto que eu gosto muito de estudar, né? O pensamento francês do século XX e relações entre os autores. Eu acho que no Brasil a gente fica muito preso ainda na monografia, né? E o seu trabalho eu vejo que tem algo mais
mais amplo, né? Visita mais autores, tudo para construir esse conceito e mostrar a genealogia desse conceito de engajamento, né? Eu gosto de trabalhos mais desse estilo, né? Monografia é bom de ler também, mas em geral especializa muito e aí fica para um público muito restrito, né? E precisa também ter outros tipos de trabalho que ofereçam algo mais abrangente, né? Então acho que o seu tem essa tentativa também de fazer isso. Assim, bom, aí é difícil de explicar esses caminhos que a gente vai tomando, né? Porque, de fato, seria possível. Eu acho que é possível. Tem bons textos. Não vou dizer que são ruins, nem nada. Tem bons textos que abordam essa mesma questão que eu estou colocando de uma outra perspectiva. Tem uma perspectiva, digamos assim, um pouco mais filosofante ou algo assim, que seria você isola, né? Porque é assim que a gente aprende na faculdade. Né? Eu sei, eu estudei na USP, que é uma coisa assim, esquece o que tem fora do texto, né? E leia o texto a partir de si mesmo. Nesse sentido, o resultado em relação a essa questão do engajamento, embora seja interessante, eu acho que ele é um pouco pobre, na minha opinião, porque o que acontece é que você acaba derivando as posições políticas, as posições em relação a questões específicas, então, por exemplo, a questão da função intelectual, a questão do lugar da literatura na sociedade, etc., como se elas fossem simplesmente derivadas de uma posição filosófica geral. Eu acho isso um pouco, em relação a essa questão, um pouco redutor, porque me parece que é uma questão que exige, pela própria natureza do problema, que os debates sejam reconstruídos, que a história intelectual seja levada em conta, que a história social seja levada em conta, etc. Mas não é uma posição de método, digamos assim, a priori. É algo que, você está falando da minha pesquisa, é algo que eu fui meio que levado a fazer um pouco por conta da natureza do próprio objeto que eu escolhi. Eu gosto de pensar a filosofia como problemas. E tem problemas para serem pensados no contexto atual, né? O problema da crise, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. A crise, é por isso que eu penso sempre a questão de tentar perfurar aquilo que aparece na superfície e reconstruir para a gente conseguir colocar o problema de uma maneira mais bem formulada. Crise, primeiro no sentido médico, vital da crise, né? Os outros derivados históricos, políticos, me parecem que são segundos, né? Quando a gente pensa uma crise. A questão é vital. Eu estava até pensando, a gente não diz que um minério ou um cristal, quando se quebra, atravessou uma crise, ou uma divindade atravessou uma crise. A gente fala de crise a partir daquilo que tem, ou por empréstimo, ou ele mesmo, vida. Né? A gente pode falar crise política, mas é porque são os homens que vivem politicamente, ou os seres vivos, ou a terra também pode, mas a terra compreendida como um organismo. Então, eu acho que crise é um termo que deve ser pensado assim. E engajamento, eu acho que é um grande problema da história da filosofia, né? Que conhece esse sentido no Sartre, mas é um problema muito abrangente e que diz respeito à implicação concreta, né? Ética daquele que pensa, daquele que pensa num contexto, né? E é uma questão antiga para os filósofos antigos, é uma questão que se atualiza de maneira diferente na contemporaneidade, né? O Sartre foi um dos que tentou formular esse problema, mas aí sempre tem esse salto para a ação concreta. E na guerra, o Sartre, como você fala, né, como se fosse uma má consciência, ele não foi desses que deu esse salto, né? Como o Politzer, que você mencionou, e esses outros que eu também mencionei, que de fato construíram a resistência armada.
Não foi o caso do Sartre, mas ele tenta pensar, tenta constituir isso enquanto problema filosófico, né? Isso é uma questão para mim, é o que fazer, né, no sentido concreto, e enquanto aquele que tenta elaborar isso de maneira especulativa, como construir esse problema? Será que a ação deve derivar dessa construção especulativa? E se for esse o caso, será que eu preciso construir uma moral para que a ação derive disso? Uhum. Esse é que é o ponto principal, eu acho, né? Mas é uma questão muito difícil de responder. Sim, eu acho que tem uma coisa na trajetória do Sartre, pensando um pouco o que vem depois, que aí o problema do engajamento ele se torna uma espécie de problema é uma espécie de autorreflexão, né? É a autorreflexão sobre uma determinada prática, que é a prática da intervenção intelectual, que é uma forma específica de ação que é condicionada, por sua vez, pela circunstância histórica, né? A figura, é interessante pensar isso, de fato, que você está dizendo, né? A figura do... não me parece que o engajamento seja simplesmente uma espécie de injunção moral, né? Pelo contrário, até onde eu consigo entender no Sartre, ele é uma espécie de resultado de uma contradição da qual o intelectual não pode escapar, né? que é a confrontação dos seus princípios com uma realidade que, por sua vez, não cumpre aquilo que promete, ou seja, essa espécie de intelectual como uma espécie de consciência infeliz. Ele fala isso, né, em vários trechos. Tem um texto dele dos anos 60 que se chama Em Defesa dos Intelectuais. Em Defesa dos Intelectuais é quase um processo, né? Plaidoyer é como se fosse uma peça de defesa jurídica, em que ele expõe essa ideia da contradição que atravessa o intelectual e que o constitui enquanto tal. Só que é curioso, faz tempo que eu li, eu seria talvez eu falaria bobagem, assim, não sei, sobre isso, mas o que acontece é que tem uma coisa curiosa que acontece, tem esse período, né, o período do imediato pós-guerra. Em 68, as reflexões do Sartre sobre 68, elas partem todas desse problema. Num certo sentido, o que ele fala ali essa figura do intelectual, que é o intelectual engajado, aquele que confronta o particular com o universal, ela é suplantada, ela é suprimida por uma nova figura, né, que emerge. Quem deu a teoria disso, de certa maneira, foi o Foucault, numa entrevista, né, com ele fala da oposição entre o intelectual específico e o intelectual universal, né? O modelo de intromissão jurídica do intelectual universal, a maneira do Zola, e o intelectual específico é aquele que opera sobre problemas específicos sem se pretender essa espécie de má consciência universalista, universal, que estava encarnada na figura do Sartre. Tem um texto curioso, se chama Temos Razão de Nos Revoltar, que é uma entrevista. Aí já é o Sartre da última deriva dele, digamos assim, que é estranha, que é uma espécie de aproximação com os maoístas depois de 68, quando ele faz uma entrevista, se chama Temos Razão de Nos Revoltar, e falam do Deus e o mundo, e lá falam de um livro gigante, mas em um determinado momento eles começam a comentar 68, e o Sartre entra na questão novamente a partir desse ângulo, né? Ele fala, me chamaram lá para falar na Sorbonne, ocupada, não sei o quê. Eu fui lá fazer a confrontação do universal com o particular, e aquilo não interessava mais ninguém, né? Porque eles tinham tomado a palavra. Tem uma espécie de obsolescência da figura do intelectual engajado que o Sartre diagnostica em 68, que de fato se consuma na história intelectual francesa. Se quiser passar para o Brasil, tem um texto interessantíssimo do Robert Schwartz, chama Nunca Fomos Tão Engajados, que de certa maneira transpõe esse debate para cá. O texto é de 94, eu acho, do Robert Schwartz, durante as eleições. Engajamento se tornou
ele tem uma brincadeira que fala lobby de si. No momento em que o Partido dos Trabalhadores está constituído, etc., o intelectual o que falta agora é a Torre de Marfim. É de 94. Depois muita água rolou, né? Não sei, hoje em dia. Aí a defesa da Torre de Marfim é a defesa de uma outra figura, né? Que é uma figura que aparece lá no... A Torre de Marfim é uma expressão do Mário de Andrade, que é um texto, uma carta dele para o Drummond. Que eu descobri a minha vocação de intelectual, eu sou um Torre de Marfim. Não sei se você conhece essa carta dele para o Drummond. É muito boa. Ele foi para o Congresso dos Escritores no Brasil em 45, estava dominado pelos comunistas e tal. Esse debate que, de certa maneira, já estava lá na França nos anos 30, está chegando aqui. O Mário vai ao Congresso, volta vexado e irritado com aquilo, com a tentativa de enquadramento que ele sofreu no Congresso. Ele fala: eu sou um Torre de Marfim. Eu vivo numa Torre de Marfim, mas essa Torre de Marfim tem algumas saídas secretas. Eu posso sair e botar uma bomba no Vaticano, na Casa Branca e em Meca. Depois eu volto para a minha torre e lá de cima eu fico cuspindo nas pessoas que passam embaixo. E depois Drummond escreve um texto bonito também, que se chama Divagação sobre as Ilhas, que aí também é a figura da ilha é um pouco correspondente do Drummondiano, do que é a Torre de Marfim de Andrade. E o Roberto Schwartz retoma isso nesse texto de 1994. A Torre de Marfim, do Roberto Schwartz, talvez lembre um pouco também aquilo que a gente não comentou, mas que é um autor importante, né, na história da filosofia, na história do pensamento do século XX, que tem posições curiosas sobre consistentes. Me parece que poderia ser uma confrontação interessante com o Sartre, que é o Adorno. A ideia de não participação que aparece lá na Mínima Muralha do Adorno e que orienta a intervenção intelectual do Adorno, que, por sua vez, comentou, né, diretamente o Sartre. Um texto chama justamente Engagement. Uhum. Ele não gostava muito, né? Mais ou menos, né? Acho que sim. Comenta um pouco como é que você vê esse texto aí, o Adorno falando do Sartre. O texto não é sobre o Sartre, né? O texto é sobre o Brecht. Ele começa falando do Sartre, ele faz uma interpretação, eu não acho que é uma interpretação muito injusta, não, do Sartre, embora ela seja uma interpretação um pouco redutora, né? O Adorno vai interpretar o Sartre um pouco como o Marcuse tinha interpretado o Sartre já, né? Uma espécie de heroísmo da liberdade numa situação em que a liberdade se tornou impossível. E o engajamento teria parte com isso, né? Então tem algo no Sartre, de acordo com o Adorno, que é uma espécie de mistificação das situações extremas e aí a ideia de engajamento vira quase algo como uma compensação. Um pouquinho, desculpa. Mas eu precisava reler o texto do Adorno. Te confesso que o que eu acho que seria interessante, na verdade, é a coisa do Adorno sobre os intelectuais mais interessante está na Mínima Muralha, né? Onde ele formula, aí sim, essa ideia da não participação. E aí uma outra figura do que o próprio Sartre chamava de espírito de pura negatividade. Um compromisso com a crítica irredutível. Muito bom, Fernando. Se você quiser dizer mais alguma última coisa, não sei se tem aí, se você encerrou o seu roteiro, né, que você tinha preparado para falar. Eu poder ficar falando muito tempo, né? Às vezes a conversa é longa, mas tudo bem, a gente pode encerrar por aqui. Eu também acho que falei demais, não sei, essa coisa de live me esquisita. Eu acho que a gente foi por alguns caminhos interessantes aí da filosofia do século XX, a partir do Sartre, o conceito de engajamento. Esse momento é muito importante, as guerras. Né? Mundo. Depois teve outro momento importante, a queda do Muro de Berlim, mas aí o Sartre já não viveu isso, né? Sim.
Bom, obrigado, Caio, pelo convite. Gostei da conversa. Não sei se falei com clareza aqui, que me propus a falar. Enfim. E muito claro, com certeza. Eu já vejo aí eu acho que você está no final, né, da escrita, aí já está bem estruturado, né, o caminho que você está seguindo, né, como você constrói a genealogia do conceito de engajamento, né? Eu achei muito bem estruturado. Tá bom, aí a coisa tem a questão da escrita, né? Quando você vai escrever a tese, você faz de outro jeito, né? Isso aqui que eu fiz foi uma espécie de panoramão. Até você tem que enfrentar os textos, e aí são outras estratégias de exposição. Mas espero que sim. Espero que eu consiga terminar. Isso é um trabalhão. Beleza. Obrigado aí, Fernando, pela exposição aqui, pela participação no canal. Conseguimos aí fazer a conversa, né? Talvez tenha sido até melhor, porque aí acho que você avançou um pouco mais, né, desde de como você estava, não sei também. Quando a gente está escrevendo tese, a temporalidade é outra, né? Tem momentos de velocidade intensa de escrita, de leitura, tem outros que trava também, é um trabalho mais longo, então tem seus detalhes também, né? E na pandemia tem outros que a gente fica também só lendo sobre vírus e morte, essa coisa horrorosa. A pandemia também muda com a nossa disposição, né, com tudo, com certeza. Mas, enfim, estamos aí. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, pela atenção. E parabenizo você pelo canal, pela iniciativa, que é uma coisa que, pelo que eu consegui acompanhar, você já conseguiu conversar com bastante gente aí do Brasil inteiro, né? Pesquisas em diversas áreas, diversos temas. Eu estou aprendendo bastante aqui. Esse é o meu diário de pandemia. Já fiz, acho que 500 quase. Uau! Revistas no Brasil todo. E muita coisa sendo pesquisada no Brasil, pessoas de muita competência, em todas as regiões do Brasil, em todas as áreas, e muito diverso, né? Eu acho que tem algumas coisas que precisam ainda ser melhor pensadas, como estratégia, né, de divulgação das pesquisas e problemas também. Às vezes fica muito difuso, cada um no seu nicho. Talvez esse seja o nosso grande desafio agora, enquanto acadêmicos, né, da filosofia no Brasil. Pensar um pouco a nossa comunidade, o que a gente faz enquanto grupo, né, e a relação. Acho que o engajamento ajuda a gente a pensar isso também. Bacana. Bom, valeu, Caio. Um grande abraço para você. Obrigado. Valeu, Fernando. Eu que agradeço aí. O pessoal que assistiu a gente até aqui nesse vídeo também agradeço. Deixem comentários aí que vocês acharam também. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.